E começando mais um Papo Reto aqui nesta segunda, né? Começando o Papo Reto no Top Media, chamando você para mais um bate-papo daqueles. Hoje, o meu convidado é o Dr. Alexandre Magno Benites Lacerda. Vamos falar sobre muita coisa, Ministério Público em pauta e falar, claro, do Brasil todo. Vamos lá. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo Reto, com Joel Silva. Papo Reto pelo Top Media News, hoje recebendo o Dr. Alexandre Magno Benites Lacerda. Doutor Alexandre, bom dia em primeiro lugar. Bom dia, meu amigo, uma honra sempre estar contigo, um prazer. E muito Obrigado. legal é que semana passada eu falei com o Caio Augusto, agora com o Alexandre Magno, para chegar ao máximo os merídios aqui. Tá muito boa. Como é que tá, doutor Alexandre? Contar um pouquinho dessa trajetória primeiro, né? Eu que me lembro do senhor, e às vezes vai escapar você aqui. Não, pode ficar no você mesmo. Muito menino ainda, quando eu estava na Rádio CDB, né, e aquela coisa toda começando, mas a gente já via ali que teria uma carreira muito legal pela frente. Como é que está hoje? Já ter passado pela chefia do Ministério Público, está hoje como uma referência nacional, inclusive, e o que é legal, né? Colocando nosso Estado também junto ali dos grandes ministérios públicos. Como é que foi isso? É uma ideia que você começa, a gente tem a brincadeira, a gente entra para ajudar os amigos e acaba não saindo, não pelos inimigos, mas de fato, assim, por uma responsabilidade social muito grande, porque o Mato Grosso do Sul, de fato, é um estado pujante, promissor, só que ainda precisa mostrar um pouco mais do que tem de bom do Mato Grosso do Sul para o resto do Brasil. Então, assim, a missão começa trabalhando aqui em âmbito local, mas eu sempre trabalhei direcionado em Brasília, direcionado às grandes demandas do país, porque a gente passa da questão simplesmente Ministério Público. É participar ativamente, como eu até fiz no meu mandato como Procurador-Geral, é participar ativamente de todas as questões que interessam a sociedade brasileira. E isso acaba sendo parte da minha trajetória, de lidar nacionalmente nas demandas que tudo que o Ministério Público faz e existe serve para servir a sociedade. Então a MP tem que estar presente nessas discussões. Em todas as classes, categorias, em todos os grupos, vamos dizer assim, algumas pessoas se destacam, né? Quando foi que o doutor Alexandre percebeu que tinha uma vocação diferente, né? De ser aquele que desponta e luta pelo restante? Em que momento da sua carreira você percebeu Eu acho que, na verdade, tem muito mais a ver com a minha forma de agir com as coisas, de um compromisso que eu tenho comigo. Eu sou uma pessoa temente a Deus, sinto que, como diz a Bíblia, o poder é dado por Deus aos homens, os homens fazem seus planos, mas Deus é quem dá o caminho. Então, assim, sempre quando teve uma coisa muito grande que eu vivenciei em Brasília, ou aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que afetava diretamente a sociedade brasileira, no Congresso Nacional, eu via muita inércia, muitas pessoas desanimadas, ou iam por questão de vaidade, e eu ia lá para cima, eu ia trabalhar um assunto. Eu via um assunto que era de extrema relevância, eu ia lá, trabalhava, me dedicava, sacrificava minha família, a minha saúde, muitas vezes, mas eu achava que aquilo era importante que eu tinha que fazer. Era uma forma de devolver tudo que a sociedade tinha me dado de oportunidade. Então, assim, quem trabalha muito acaba ganhando mais trabalho. E onde que está o ponto de parado, de não avanço, vamos dizer assim, do ativismo? Onde que está aquilo da luta ser até certo ponto? Bom, é isso que a gente queria. Porque muitos são seduzidos, né, pelo poder. O Alexandre quer ser candidato a senador, por exemplo. Onde que está essa parada? Fala, não, meu papel é até aqui. Então, mas aí vem duas perspectivas que eu acho que tem a ver com a filosofia da existência humana. Se você faz algo para ser servido, se o ego domina a sua existência, você vai errar sempre. Não tem como uma pessoa egoísta, uma pessoa que pensa muito em si próprio, conseguir ir muito além, porque em algum momento ele vai esbarrar com outro egoísta. Então o egoísmo vai brigar com o egoísmo, é onde tem as disputas de poder, de vaidade, de ego. Agora, quando você sente, óbvio que todo mundo tem o seu ego, todo mundo tem a sua percepção de si próprio que quer ser valorizada. Isso é natural, teoria do reconhecimento. Mas quando você começa a olhar um pouco além disso e pensar no nós, pensar no coletivo, pensar no amor, pensar na empatia, de se botar no lugar do outro, quando você vai criar uma demanda e vai lidar com outra pessoa, você pensa, poxa, mas eu não gostaria de fazer isso com aquele, porque aquilo me prejudicaria também. Aí você acha que você consegue dar um passo acima e você consegue dar um caminho melhor, um caminho de evolução, um caminho que você consegue construir algo a mais para os outros. E pode ter certeza, isso também é contagioso, não é só o egoísmo. O amor é contagioso.
Quando você começa a construir, fazer coisas a favor dos outros, naturalmente parece que como se vê uma corrente de pessoas querendo, até minha ascensão política de ter chegado nesse cargo maior, que hoje seria o topo do Ministério Público, é o cargo que eu vou ocupar ano que vem. Foram ajudados pelos amigos. Eu ajudei muita gente, ajudei muitas pessoas, muitas situações, mas não pensando, querendo algo, vou te ajudar porque eu tenho interesse em algo, porque eu acho que você é a pessoa certa, é o caminho certo, esse assunto aqui temos que resolver porque vai ser bom para todo mundo. Você acaba naturalmente despontando porque é contagioso ajudar e acaba sendo ajudado naturalmente. Alexandre, como é que quando você chega, né, à chefia do Ministério Público, a gente encontra o Ministério Público e eu participo, né, como jornalista, um pouco disso, começava uma abertura. Acho que o Dr. Paulo Passo, ele não destrancou a porta, mas ele deixou a chave ali para abrir. E a gente passou a entender, né, o jornalista passou a entender o Ministério Público, passou a se relacionar. Né, como é que foi isso, né, de abrir, de mostrar, né, o que estava realmente sendo construído e feito ali? Olha, o Ministério Público, eu posso falar assim, nós somos fruto de muitas boas ações, de muitas boas pessoas, que do nosso grupo ali, começa pelo Paulo Alberto, que hoje é desembargador, o deputado Humberto Brits também, que foi fundamental nessa transição, da mudança até de promotor, ser procurador-geral, o Paulo Passos, que é uma pessoa extremamente preparada e hoje está no Conselho Nacional do Ministério Público, extremamente respeitado nacionalmente. Aí veio a oportunidade de eu chegar e hoje está o Romão, que também é nosso amigo e está ali no comando da instituição. É muitas mãos, exatamente isso. Quando muitas pessoas se somam com um ideal comum de querer fazer algo diferente, e isso nós temos muito forte entre nós. Não tem essa de, por exemplo, na política tem um erro clássico das pessoas colocarem amigos ou pessoas mais fracas para você continuar comandando, o que isso é muito ruim para a sociedade. E a gente acaba não tendo continuidade de comando, de gestão, ou de pessoas que de fato têm um perfil de vocação. Porque, no fundo, pouquíssimas pessoas querem se dedicar ou se sacrificar para ocupar um cargo para servir. Muitos querem para ter vaidade, porque nem sabem a dimensão do que é a responsabilidade de administrar. Querem porque é o ego, é a vaidade. Então, assim, quando eu sentei na cadeira de Procurador-Geral de Justiça em 2020, eu peguei um desafio gigantesco, que foi a pandemia. Exatamente aí que eu quero chegar. Mas eu acho que Deus exatamente me colocou naquele momento, porque eu sempre fui aquela pessoa de bastidor, eu sempre fui a pessoa de servir, de ajudar, de servir, de ser assessor, ser o chefe de gabinete, ser secretário-geral da Associação Nacional. Mas se a gente puxar para a pandemia antes de continuar, era o Ministério Público impedindo tudo, fecha tudo, nada pode fazer. Eu preciso trabalhar, o Ministério Público não deixa. E eu também tenho uma coisa que eu sempre disse nos meus discursos e fiz na prática, que eu tinha uma percepção de um garoto que com 9 anos de idade os pais se separaram e eu fui trabalhar com meu pai, porque eu era o caçula. A preocupação dos meus pais era com o mais novo. No pior, o que menos deu problema fui eu. Mas assim, porque eu fui criado com meu pai é advogado criminalista. Então assim, eu fui criado dentro de um escritório de advocacia, onde eu via os excessos e abusos do sistema de justiça sendo praticado, independente de ser certo ou errado a pessoa. Abusos, excessos, superexposição. Então aquilo sempre me incomodou. Então minha educação foi dos 9 aos 25 anos de idade vendo abusos e excessos. É óbvio que na hora que eu sentasse na cadeira ali, ou eu sucumbia ao sistema e falasse que esses abusos eram normais, ou eu tentava mudar o sistema para tentar fazer com que ele fosse mais justo, mais republicano e de fato mais responsável com as suas atitudes. Veio a pandemia era impossível o Ministério Público continuar funcionando como funcionava antes de 2020. Era impossível, porque assim, não tem como você abrir um inquérito civil, publicar no diário, mandar um ofício para daqui 15 dias lhe dar... Não, o MP tem que ser resolutivo, tem que chegar lá junto com o poder político, cobrar de quem tem direito, mas tem que ajudar também a trazer solução. Porque muito daí depois veio até mudança legislativa, veio a LINDB, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que fala, você tem que ter um consequencialismo, a consequência do seu pedido tem que ter um resultado. O juiz não pode simplesmente falar assim, fecha o sistema de águas de Campo Grande, porque não está pagando direito. E aí você desabastece toda uma cidade. Pare-se uma obra e fica ali a estrada abandonada, fica um viaduto abandonado e gera consequências para toda a comunidade. Então, o direito tem que ser responsável por suas atitudes. Tem que ser responsável, por exemplo, abre-se investigação, vaza-se para a mídia, expõe a pessoa, quando a pessoa fica sabendo, não sabe nem o que é. Aí depois aquela ação não vira nada, porque a denúncia era politiqueira, tinha um interesse maior. Então, tive que chegar a dar aquele freio de arrumação, não foi fácil dentro do próprio Ministério Público, mas depois as consequências foram muito boas, porque a instituição começou a ser mais responsável, começou a ser mais participativo, se abriu mais para a sociedade, dialogando com a imprensa, porque nós não somos um fim em si mesmo, o Ministério Público. O Ministério Público serve para servir a sociedade.
E a melhor forma de você comunicar com a sociedade é com a imprensa livre, com a imprensa independente. Eu acompanhei essa fase que a gente falava, né? E assim, nós como jornalistas, às vezes, vamos no que é mais fácil, né? É culpa do Ministério Público. É culpa do Ministério Público. Eu começo justamente eu não participava de coletivas, né? E aí eu comecei a participar um pouco para entender isso, né? Aí que eu comecei a entender. E sempre eu uso uma frase sua que fala do Ministério Público, ele não avança a linha, ele fica ali com a faca. Quem avançou a linha perde o dedo. Não é eu que vou lá cortar, tá ali, a lei tá ali. Né? Verdade. Como uma maquininha e você me deu esse exemplo, eu sempre uso isso quando alguém fala, é culpa do Ministério Público, porque tudo era culpa do Ministério Público. O Morenão não há porque é culpa do Ministério Público. O futebol não vai acontecer em tal lugar porque é culpa do Ministério Público. E na verdade a gente percebeu que era só uma forma de cumprir a lei, né? E a lei quem fez não foi o Ministério Público, foi o Parlamento. O Parlamento que nós vamos votar ano que vem na escolha dos nossos representantes. Então, quem escolhe é o povo. E aí, Alexandre, depois de passar pelo Ministério Público daqui, você começa uma projeção nacional. Como é que está essa fase? Como é que é isso? Na verdade, eu vinha, como disse a ti, quando nós nos conhecemos lá atrás, com a PEC 37, lá que queria proibir. Uma luta, hein? Foi uma luta para proibir o Ministério Público de investigar. E eu gosto até de lembrar isso, que Brasília passa por essas discussões, inacreditavelmente, projetos que são completamente dissociados da realidade. Imagina você hoje, Joel, se a MP não pudesse investigar. Fosse exclusivo dos delegados de polícia. Polícia Civil investigando todos os crimes de corrupção no Brasil. Como que seria o país hoje? É inimaginável, né? É inimaginável. Então, assim, e isso vem a todo instante. Veio hoje PEC disso, PEC daquilo. Quando você pega esse protagonismo no nosso estado para essa luta, você imaginava que era chegar em Brasília, qual porta bater, como juntar esses ministérios públicos? Será que nós temos força para isso? Como é que foi essa... Isso aí tem muito a ver com a minha personalidade, como que eu ascendi ao cargo que eu estou ocupando agora. Quando surgiu essa situação, é óbvio que eu vi e falei assim, não é o problema simplesmente o MP. Pode ser que, para quem não gosta de trabalhar, você não mexer contra o combate à corrupção, o MP vai parar de incomodar, ninguém vai mais falar mal do MP. Não seria mais fácil? Em tese? Eu ouvi isso em Brasília, falando, colegas, mas sem tirar essa responsabilidade, efetivamente o MP para de ser incômodo. Sossega, aí vamos tocar mesmo. Que nem eu brinco, a defensoria às vezes quer crescer, fala, pega o patrimônio público para ver se não vai começar a ter problema. Porque você mexe com o establishment, você mexe com o poder político, você mexe com o poder econômico. Quando você chega nesse caminho, óbvio que você incomoda. Se você não mexe com ninguém, só faz coisas bonitas, defende a sociedade de uma forma... É bonitinho, é legal. Mas, enfim, quando você faz aquilo que tem que ser feito num país que brota corrupção todo dia, em todos os lugares, em qualquer situação... Na verdade, não é que o dinheiro público não chega na pessoa. Na verdade, quem paga isso são as pessoas mais carentes, as pessoas mais pobres. Elas que deixam de ter saneamento, educação, que morrem no posto de saúde, que não tem uma vaga na creche na escola, não tem um desenvolvimento saudável. A criança, em vez de ir ser um jornalista, ser um promotor, ser um juiz, um advogado, o que quer que seja, vira traficante. A menina vai para a prostituição. Então, assim, a decorrência da corrupção é todas as mazelas da sociedade. Então, assim, quando eu vejo essa situação específica que estava caminhando para o Brasil ir para um país que só haviam 3 no mundo, Quênia, Uganda e Indonésia, não me recordo agora, o Brasil ia para um caminho de perdição. E a classe política é muito assim, né? Deixa eu tocar. Se passar, tá não mede consequências. Se ninguém gritar, vai indo e não, embora. Mas o problema é o seguinte, é que aí vem a questão do ego. Eu estava pensando em não ser investigado pelo Ministério Público, mas não medir a consequência, o que aquilo geraria para todo o sistema do país. Aí naquele momento tinha acabado de assumir a presidência da Associação do Ministério Público, e eu lhe falo assim, o começo, a maioria das pessoas é desgastante, tem que ir para Brasília, tem um custo isso aí, e eu comecei, por ter sido filho de político também, eu sempre fui não muito tímido, aí eu comecei a movimentar lá em Brasília, visitando deputado por deputado, independente do estado, da federação, para explicar. Falei, meu amigo, você está sabendo disso aqui? Isso vai gerar essa consequência, isso. Aí eles, muitos, pelo menos eu sentia sinceridade nisso, eles percebiam, falaram assim, mas isso é muito perigoso, vai ser muito ruim. Eu falei, então exatamente essa é a discussão. Mas não é só proibir o MP de investigar? Eu falei, não é proibir o MP, vai proibir todo mundo de investigar. Até um detetive particular. Se alguém matar um parente seu, você não vai poder investigar. Se tiver ligado com a polícia é que vai investigar. E você não vai poder investigar, um jornalista não vai poder investigar. Aí visitamos, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa.
Aí eles, quando perceberam a gravidade que era a PEC, também entraram para dentro. Então assim, eu participei com mais alguns poucos amigos, pouquíssimos mesmo, começamos esse movimento. Eu falei na época com 300 deputados federais. Eu entrava, eu mais dois no gabinete de um deputado, pouco importava se era do norte, do nordeste, do sul, sudeste, e ia falando. Então assim, eu sempre fui muito voluntarioso em fazer as coisas, porque para mim aquilo ali era um ideal do que era ruim para o país. Aquilo ali afetava diretamente o país. Então assim, é nisso que de longa data eu venho participando das demandas em Brasília, não só do Ministério Público, além do Ministério Público, de coisas que afetam a vida da sociedade. Momento de luta e tudo mais, né? Nada tira esse mérito, mas assim, hoje seria um pouco mais difícil. Alguém ia falar assim, mas peraí, vamos ver se essa pauta é de direita ou esquerda primeiro. Ficou tão ruim de discutir hoje, Ficou. Né? Exatamente isso. Eu tenho 14 anos, 15 anos na verdade, já convivendo no Congresso Nacional. De fato, passei agora por sabatina no Senado, tive contato com os 81 senadores, a quem agradeço a ajuda de fato dos nossos 3 senadores do nosso estado, foram fundamentais para nos ajudar, porque de fato o Mato Grosso do Sul, quando chega num cargo de destaque nacional, esse cargo que eu vou ocupar tem status de ministro do STJ, então assim, é um cargo de relevância, assim, difícil de conseguir. Mato Grosso do Sul pela segunda vez consegue, por exemplo, estados como São Paulo nunca tiveram um conselheiro nacional, outros estados, Rio de Janeiro nunca teve um conselheiro nacional. Então assim, é muito difícil conseguir, são só 3 vagas para todo o Brasil. A ajuda do local é muito importante, então assim, mas o país de fato está num caminhar muito ruim de polarização e não é bom para nenhum dos lados. Isso não é bom porque as grandes pautas nacionais acabam não avançando, que precisa ser debatido. A gente está acompanhando agora, né, essa mudança que vai acontecer, né? O ministro Barroso já anunciou, e a gente vai cair nessa coisa da polarização de novo. Quem vai ser colocado? No seu caso, como é que você lidou com isso ou não tem isso de... Olha, primeira coisa... O cara vai pesquisar, vamos pesquisar lá na escola, Alexandre saindo do maternal, será que ele usou vermelho ou verde? Como é que é isso? Não, tem uma... Tem uma preocupação, mas assim, aí cabe a nós esclarecermos a minha história. Tivemos que fazer visita aos senadores para explicar, não tem nada a ver, o Ministério Público, eu não tenho lado para A ou para B. Eu estou ali para defender a sociedade. Aí mostrei o meu serviço, mostrei a minha história, aí a coisa diluiu e não houve divergência nenhuma, não. E hoje, fala um pouco para a gente, para que a nossa população, né, o nosso ouvinte, internauta, telespectador, possa entender, né, a importância do cargo. A gente às vezes tem uma mania, né, de não olhar, né, o cara do Mato Grosso do Sul e o que ele ocupa de destaque nacional. E às vezes a gente também fala, não quero projetar, mas a gente precisa, até para inspirar outras pessoas, né, Alexandre? Sim. Se você é fonte de inspiração para muita gente que está no direito. O desafio do Conselho Nacional do Ministério Público, e esse meu papel, como você sabe, quando eu sentei na cadeira de Procurador-Geral, eu não cuidava só do que era da MP. Todas as demandas, por exemplo, da pandemia, tudo passava ali por nós, até além do que era minha responsabilidade. Eu vou dar um exemplo para ti, uma situação que eu vivenciei quando eu era promotor de Justiça em São Gabriel, que tem a ver com isso. E isso eu acho que é inspiração para as pessoas. Logo que eu assumi o cargo de promotor de justiça lá em São Gabriel, tinha uma senhorinha que eu sempre via ela na fila da defensoria, naquela época estava ruim de defensor público. E eu sempre passava, eu via ela, não era atendimento do Ministério Público. Aí um dia eu passei, serviu para a senhora, estou vendo a senhora sempre aqui, não está conseguindo ser atendida, dela está com dificuldade, está faltando o defensor aqui e tal. Aí ela era maior, não era idoso, não era criança, então não era demanda de atuação do MP. Aí eu falei para a senhora, você quer um café? Eu quero. Fui lá, servi um café para ela, falei, vem cá, me conta o que está acontecendo com a sua história. Ela precisava fazer uma cirurgia, ela estava tendo sangramento, já fazia 2 a 3 meses, e ela estava branca, assim, você vê que ela estava tendo perda de sangue constante. E aí eu levei ela na minha sala, eu falei, o que é a situação da senhora? Ela contou, eu sabia que aquilo não era minha atribuição, eu podia falar, então tá bom, um dia eu vou falar com o defensor para ele atender. Ela me contou a história, eu saí da minha sala, era horário de almoço, fui lá na prefeitura, conversei com o prefeito, com o secretário de saúde, 2 dias depois ela estava fazendo a cirurgia que ela precisava. Então, se na vida a gente só fizer aquilo que é de nossa responsabilidade, você está fazendo nem metade do que você deve fazer. Então, assim, quando eu vou para o Conselho Nacional do Ministério Público, é um cargo nacional que vai dar todas as... Não é só de órgão corretivo dos promotores de justiça, é uma das funções de controle administrativo, mas ao mesmo tempo de dar as políticas de atuação do Ministério Público. Por exemplo, uma demanda que um conselheiro amigo que foi reconduzida agora ele fez. O trabalho de acompanhamento, uma campanha nacional de acompanhamento de água potável nas escolas.
E os números que ele levantou é de arrepiar os cabelos nacionalmente. Então, assim, ele conseguiu fazer uma campanha com os membros do Ministério Público muito importante. Campanhas nacionais de falta de creche, de vaga de creche nacionalmente. Aí movimenta toda uma instituição de uma forma unitária para gerar e afetar a vida da sociedade. Então, assim, o papel do Conselho Nacional é participar ativamente dessas questões que afetam a vida da sociedade, especialmente das pessoas mais carentes, em todas as áreas, do meio ambiente, do idoso, da infância, da cidadania, do combate à corrupção. Então, assim, e ao mesmo tempo, ser ali uma ponte, óbvio, das demandas no Congresso Nacional, do que o Ministério Público acredita que o Congresso precisa. Eu acho que esse é um ativismo do bem. Não é o ativismo para tomar o lugar da política, mas para ajudar a política a construir o que de fato interessa para a sociedade. Não para o poder político, mas para a sociedade. Então, assim, quando o Ministério Público se aproxima da sociedade, usa a imprensa, comunica-se com a sociedade e traz essas demandas de uma forma... Acredite, isso abre portas no Congresso Nacional. Por exemplo, tecnologia, inteligência artificial, que a gente estávamos conversando aqui nos bastidores, muitas das demandas nós levamos ao Congresso Nacional, nós levamos à Presidência da República, levamos ao Supremo Tribunal Federal, demandas que são de interesse da sociedade. E aí eles escutam, acaba sendo um representante do povo mesmo. Eu acho que esse é o papel do MP. É um representante do povo sem ser de partido A ou partido B, mas é da sociedade verdadeiramente. Você com certeza tem já um olhar para o Brasil todo dos ministérios públicos até para poder ocupar esse cargo. Conheço todos. Como é que a gente está nesse contexto? Tem uma mania de falar, se brincar com os outros, falar se a gente está bem, eu falo nosso Ministério Público. Tá, vou falar esse ministério, como é que a gente está nesse contexto? Não só como você está enxergando, mas na conversa com os demais. A gente é elogiado, a gente está no caminho, como é que é isso? Olha, posso falar com muito orgulho, porque isso é uma questão de vaidade mesmo dos membros do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem uma condição perfeita, que eu acho que é a própria realidade do Estado. Deus me deu a oportunidade de fato conhecer os 26 estados da Federação e o Distrito Federal, frequentemente está viajando, frequentemente está conhecendo. Mato Grosso do Sul é uma joia rara. Por quê? Porque nós temos uma baixa população. Nós temos uma virtude isso, porque aumento de população, óbvio que você aumenta a desigualdade. Nós temos uma economia forte, uma economia que está crescendo muito rápido, mas que precisa de ajustes, e isso é a mesma lógica do Ministério Público. Então o nosso MP ele é pequeno, e pelo menos eu fui responsável, juntamente com o Paulo, com o Humberto e hoje o Romão da mesma forma, e o Paulo Alberto, de deixar o MP pequeno, porque assim, nós não, diferentemente de outros lugares, nós não queremos lotar de promotores de justiça. Nós temos que investir em algo que é inexorável, que é investimento em tecnologia, em inteligência artificial, em estrutura de servidores qualificados, qualificar aquilo que tem dentro da casa. O serviço público precisa sim desta reforma administrativa, de enxergar uma responsabilidade de fazer com menos recurso público mais resultados para a sociedade. E nisso eu posso lhe afirmar, por exemplo, agora, neste ano, nós fomos o mais premiado nesses prêmios que tem nacionalmente. Mato Grosso do Sul foi o mais premiado de todo o Brasil, maior que estados como Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul foi o mais premiado do Brasil. Investimento de projetos que mudam a cara da sociedade. Então esse é o reflexo de eu ter sido eleito conselheiro nacional. Porque, repito, são 3 vagas, 2 estavam em recondução, só um de disputa. E eu consegui fechar praticamente todo o Brasil apoiando o meu nome, foi porque eles reconhecem que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o pequeno Mato Grosso do Sul, mas falam pequeno e rico Mato Grosso do Sul, mas não é pequeno e rico, na verdade você consegue fazer com menos mais. Acaba servindo de exemplo nacionalmente. Então, assim, Mato Grosso do Sul sim é um estado modelo, é um estado exemplo, que traz muitos resultados, que acaba sendo, assim, dentro de toda essa tecnologia que a gente desenvolve, a gente dá de graça para todos os outros ministérios públicos distribuir, porque pertence ao povo. Então tá mais ou menos assim, se é do Mato Grosso do Sul é bom. A fama tá essa. Ô Alexandre, a gente falou de inteligência artificial e eu me lembro da pandemia também, acho que muita coisa boa se tirou na questão do como trabalhar, né? E nessa coisa do poder fazer algumas coisas à distância, né? E que funcionam bem também. Com certeza. E a inteligência artificial hoje, algo que todo mundo está usando, mas... né, se você não cuidar, ela acaba tirando um pouco da personalidade. Eu faço textos quase que do mesmo tamanho e vejo colegas que jogam, faça isso e aquilo. Né? Eu vou quase que inteiro no texto. Como é que é isso no Ministério Público? Para não perder esse... Porque muito do que você conta,
né, que você fala da sua história, ele tem o toque do Alexandre, a coisa pessoal. Né? Como que a gente não se perde com a inteligência nisso? O problema é isso, que as pessoas acham e acreditam que a inteligência artificial é a solução. Pode ser que um dia se torne. Eu acho que quando chegar na era dos computadores quânticos, que aí é um outro grau de tecnologia que está beirando já chegar a isso aí. Mas, por enquanto, a IA ainda está em desenvolvimento. Isso a gente vai em eventos. Eu tenho um evento agora em Brasília, quinta-feira, que vai tratar exatamente sobre tecnologia e inteligência artificial. Primeiro, há uma tendência natural das grandes corporações, que eles falam as 7 maravilhosas dos Estados Unidos, a China também está vindo muito forte no computador quântico, de trazer tecnologias de avanço na inteligência artificial, de ajudar a você mudar, mas ainda nós estamos na fase da alucinação, que eles tratam, que é quando a inteligência artificial ela te dá uma resposta, porque ela precisa te dar uma resposta, é a linguagem de programação dela, e muitas vezes ela cria aquela história. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, o toque humano ainda, os prompts que se coloca para a inteligência dar um resultado, tem que ser feito o toque humano. E, ao mesmo tempo, é necessário que você verifique se aquela informação é correta. Porque a gente se perde no prompt ali que ela te sugere, né? Exatamente. E você fica muito tendencioso a aceitar. Se você for preguiçoso, você fica mais tendencioso ainda. Você fala, não, beleza. Você fica mais tendencioso ainda. Então, assim, por exemplo, o nosso sistema de justiça hoje, ela, para as coisas básicas, rotineiras, o Mato Grosso do Sul, ela é pródiga nesses projetos que são, como falei, foram premiados, de inteligência artificial, denúncias. Agora estão vendo os procuradores de justiça fazer os pareceres, já com os prompts de inteligência artificial. Sai pronto o parecer. Mas é óbvio que você tem que pegar, você tem que ler o processo, você tem que verificar, você tem que fazer os acréscimos. Até o próprio prompt que você dá, você tem que dar uma outra informação, porque ela vai responder aquilo que você pergunta. Você deu o comando. Se você der a pergunta errada, ela vai te dar a resposta errada. Então, assim, às vezes tem que reperguntar, tem que refazer. Passa muito ainda pelo elemento humano. E 2, o principal, o direito, que é uma área que eu falo que a inteligência artificial nunca vai tomar, porque nada melhor do que a experiência para analisar. Você pega um material probatório, isso é da formação do ser humano. Um olhar empático. Porque justiça passa também. Porque justiça, para condenar, você não pode exceder. Se você verifica algo que não tem provas, você não pode condenar uma pessoa, você não pode dar uma perda de causa àquilo que não está provado. Não provou, ônus da prova de quem acusa, tem que ser absolvido. Só que em algumas situações você consegue verificar todo o contexto daquilo que aconteceu e você verifica, não, aqui eu acho que é muito mais você puxa para a absolvição. Então, uma IA não vai dar essa resposta. Aí o elemento humano é fundamental, a análise do ser humano é fundamental pela sua experiência vivida e até se essa situação, a pena não é além daquilo que se deve a pessoa responder. A gente está vendo aí muitas situações de penas exacerbadas e as pessoas, o direito está posto ali. Se for uma máquina, é o perfeito, mas por ser humano, não. Eu tenho uma frustração que é de não lembrar o nome do promotor, mas eu participei do tribunal do júri há muito tempo, né, por ser servidor público, e eu me lembro de um promotor que ele foi tão bem que a pena foi máxima e ele voltou para dizer que não era daquele jeito. Calma, respira. Né? A inteligência artificial não faria isso. Não faria. Não faria. Então, assim, quantas vezes eu em tribunal do júri pedi absolvição, tinha elementos que podia se interpretar pela condenação. Se você der para uma IA, daria condenação, mas eu não tinha certeza. Quando você não tem certeza, a dúvida é a favor do réu. Então, esse elemento humano nunca vai prescindir de existir. Doutor Alexandre, esse cargo de conselheiro do Ministério Público, né, o senhor já assumiu Não. Assume quando? Eu estou preocupado com o VAR, tá tudo certo. Eu aprendi a não comemorar o gol antes da hora. Não, tá tudo certo já foi. Foi indicado pelos procuradores gerais de justiça, teve a eleição nossa interna, aí passei pela sabatina no Senado, fui para o plenário do Senado aprovado e nomeado pelo presidente da República. Todos os cargos federais o presidente da República nomeia. E aí, então, assim, só a data da posse, porque hoje quem ocupa o cargo é o Dr. Paulo Passos, e que é dessa vaga específica que eu estou pegando. E aí ele termina o mandato dele dia 5 de fevereiro. O senhor literalmente está seguindo os passos, né? Sempre. Brincadeira, mas eu fui procurador-geral depois do Passos e agora conselheiro. Assim, uma coincidência única, assim. E quem tem uns passos a seguir como esse. Não, mas do Passos, ele é meu professor, com certeza absoluta. Nenhuma. Doutor Alexandre, agradecer a sua participação, mas antes de fechar, só para dizer,
Qual que é o próximo sonho, o próximo desafio? Dá para nós aqui que somos torcedores, vamos dizer assim, imaginar, quem sabe, o Alexandre ou alguém do Mato Grosso do Sul numa vaga daquelas do STF lá pra gente falar, temos um ministro para chamar de nosso? Olha, aí depende muito, isso aí o país... Mas é uma construção, né? Acho difícil, porque assim, tem que estar uma proximidade muito grande com o presidente da República. Atualmente, pelo menos, os ministros estão sendo nomeados, tem uma ligação muito forte com o presidente da República. Acho que esse próximo que vai ocorrer vai ser nesse sentido. Mas assim, eu nunca, de verdade, Joel, se falasse assim, quando eu comecei a minha trajetória ali atrás, como presidente da associação, que eu ia virar procurador-geral, eu não acreditava nisso. Se me falasse, não é verdade, isso é impossível. Mudaram a Constituição, mudaram a lei, eu virei procurador-geral. Não podia, nem podia. Né? Então não dá nem para sonhar, né? Nem para sonhar. Mas eu sempre o que eu fiz é o meu melhor. Eu acho que assim, o que eu falo para o ouvinte, em todas as áreas que você for fazer, faça o melhor. Fazer o seu melhor é ajudar o outro. Não é o que é melhor para você. Sabe por que eu falo isso? A gente, há algum tempo, a gente falava assim, será que um dia nós teremos um ministro de Estado? Né? Tivemos 2, 3, ficou normal. Se a gente puxar para analisar, nós tivemos 2 candidatas à presidência da República do Mato Grosso do Sul. Então, quando a gente percebe, você está dentro do... E você tem uma história para corroborar com isso? Mas o meu projeto... meu projeto a partir de fevereiro do ano que vem, exercer um excelente mandato no Conselho Nacional da MP, ajudar pode ter certeza que eu vou ficar muito além, eu vou mexer muito mais do que é Conselho Nacional, mas do que for de demanda do Estado de Mato Grosso do Sul, que eu puder ajudar em Brasília, já falei, presidente do tribunal, defensor-geral, governador, prefeito, assim, o que eu puder fazer para ajudar o Mato Grosso do Sul, eu vou fazer, para ajudar. Então, assim, a minha missão é ajudar, é servir. Então, assim, esse cargo aí de conselheiro nacional é apenas algo que eu possa utilizar e ser instrumento para poder ajudar a sociedade. Então, assim, esse é meu projeto número 1. E talvez depois eu possa ganhar um prêmio, né? Voltar para minha promotoria, ter uma vida mais tranquila, cuidar da minha família. Mas, assim, a ideia minha é focado nisso, é ajudar. Agora o resto é consequência, pertence a Deus. Eu acho que te conhecendo como a gente conhece há muito tempo, essa história de descansar um pouco vai longe ainda, viu? E acho que tem muito a ver com isso, viu, Alexandre? A gente olha para as pessoas, a gente sabe quem quer servir realmente. Né? O protagonismo, às vezes, ele vem como consequência, né? Na maioria das vezes. Eu posso te afirmar com absoluta convicção que esse cargo de conselheiro nacional, eu fugi dele. Eu fugi no começo do ano, eu lancei 3 candidatos para serem. 3 amigos, falei, vai você, vai você, vai você. Eu queria que outras pessoas fossem. Não era o meu momento ali, eu não queria naquele momento. Só que a vida, por isso que eu falo, que Deus é que decide. Falou, não, os 3 se juntaram, falaram, você que é o nosso candidato. Do outro lado, como é que é aquela história? Quem quiser ser, deu um passo à frente. Os 3 deram um passo atrás. Deu pro lado de Mas eles tentaram, não acabou não dando certo. Aí o meu nome era o nome que unia o Brasil ali. E aí acabou, assim, falei, tá bom, assim, é missão mesmo e aceitei. Então, assim, de fato eu não busquei aquilo. Aquilo, na verdade, acabou me chamando e estou pronto sempre para ajudar e servir. Então, Alexandre, obrigado pela sua participação. Sei como é que a sua agenda é corrida, né? Um dia aqui, outro dia viajando, outro dia resolvendo uma coisa. Quinta-feira já tem que estar em outro lugar. Obrigado pela participação conosco. Uma honra, meu amigo, sempre disponível, viu? Obrigado, Neia, também. Obrigado por todo o chamado aí, que a gente puder falar e conversar com a sociedade, é um prazer. E esse foi mais um Papo Reto, né? Batendo um papo aqui com o Dr. Alexandre Magno Benítez Lacerda, né? Falando de Ministério Público Estadual do Brasil todo e projetando já, né, para os próximos anos aí o que vai acontecer de bom. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta com mais um Papo Reto na quarta-feira. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo Reto com Joel Silva.